Há meses se fala do motor Mercedes como o melhor da grelha, mas Johnny Herbert revelou que eles tiveram problemas de ignição na fase de montagem. No vídeo de hoje, vamos falar sobre isso. Vamos ver por que esse problema aconteceu na Mercedes. Precisamos falar também da Red Bull, que não usará o truque da Mercedes sobre a relação de compressão. E além disso, precisamos falar também da Aston Martin, porque eles têm atualizações sobre o túnel de vento, há atualizações também sobre a situação interna dos pilotos e uma possível chegada de Max Verstappen. Depois veremos o que disse Dan Fellows, uma figura interna da Aston Martin, e então falaremos também sobre Ferrari e McLaren. Antes de começar, lembro vocês de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Dito isso, vamos começar imediatamente. No centro das polêmicas está sempre o famoso relatório de compressão que, segundo algumas vozes, poderia valer cerca de 15 cavalos de vantagem. Ou seja, na narrativa comum, quem quer vencer no próximo ciclo regulatório deve perseguir a Mercedes. Mas atenção, porque nos bastidores nem tudo parece tão linear. Na verdade, quem deixou escapar algumas dúvidas foi justamente Johnny Herbert, alguém que conhece muito bem o paddock, não apenas como ex-piloto, mas também pelo longo papel como comissário da federação. Herbert contou que ouviu rumores bastante interessantes nas últimas fases de desenvolvimento da Power Unit 2026. Segundo essas vozes, durante as primeiras montagens do motor na parte traseira do carro, surgiram problemas de ignição. Traduzindo, o motor simplesmente não ligava. Herbert é muito claro, não fala de informações oficiais provenientes das equipes, mas de rumores insistentes que circulam no ambiente. E é aqui que a história se torna interessante porque colide diretamente com a ideia de uma Mercedes já anos-luz à frente da concorrência. Todos dizem que estão em uma posição melhor do que qualquer outra pessoa para 2026, conta Herbert, mas pelo que ouço, não parece bem assim. Vale dizer que não seria nem a primeira vez. Já em 2023, na véspera de um Shakedown em Silverstone, falava-se de problemas de dimensões e montagem na Mercedes. Naquela época, não houve consequências reais no desenvolvimento da Mercedes V14, também porque o motor estava congelado e não era possível intervir no desempenho. Desta vez, porém, o contexto é completamente diferente. De fato, há muitos trabalhos no simulador e também no banco de testes do motor 2026, que é novo, complexo e ainda está em plena fase de desenvolvimento. O próprio Herbert, de fato, convida calma em relação às novas regras, ao novo carro, aos novos equilíbrios. É normal que haja também pequenos problemas iniciais, especialmente na fase de arranque. A diferença, como sempre, será a transição da fábrica para a pista, porque uma coisa é fazer tudo funcionar no banco, no simulador. Outra é ligar o motor e fazê-lo trabalhar de verdade sob estresse durante os testes. E é exatamente por isso que o motor da Mercedes continuará a gerar discussões até que os carros entrem na pista. Toda certeza, obviamente, até agora permanecerá provisória. Os verdadeiros relacionamentos de força de 2026 só descobriremos quando pararmos de falar de rumores e começarem a falar os cronômetros e os fatos. Portanto, na minha opinião, esse pequeno problema de ignição que a Mercedes teve não desestabilizará completamente a equipe de Brackley. Certamente é um pequeno problema que eles não queriam ter, mas veremos um pouco como a Mercedes se comportará na pista. Quais problemas de confiabilidade a Mercedes terá em Barcelona? Será lá que veremos os fatos reais. Até agora, obviamente, essas permanecem como especulações e rumores, mas dita por Johnny Herbert, que é um insider na Fórmula 1, bem, é um rumor que pesa muito. E no regulamento da Fórmula 1 de 2026, há um ponto que a FIA decidiu blindar mais do que todos os outros. E é um ponto que não diz respeito às asas, chassi, suspensões. Diz respeito ao combustível. Na verdade, para ser preciso, diz respeito a como o combustível é medido. Porque em 2026, o verdadeiro campo de batalha técnico não será apenas quanta gasolina entra no motor, mas quanta energia daquela gasolina é capaz de gerar. E é aqui que tudo muda. Por que a FIA colocou em preto e branco uma restrição claríssima para qualquer zona cinza nos sensores das unidades de potência? O clássico limite de vazão máxima que não é mais suficiente.
A partir de 2026, o regulamento introduz um teto energético preciso, 3.000 megajoules por hora. Isso significa que o combustível deixa de ser um simples consumo e se torna uma variável de desempenho estratégica. O dado que não chega mais de um único número, mas da interseção entre o medidor de fluxo e as certificações energéticas do combustível. Validação por entidades independentes. A centralina padronizada atua como cérebro matemático, transformando a vazão em energia realmente utilizável pelo motor. Em essência, é aqui que se abre uma guerra silenciosa. Por quê? Para a mesma energia máxima permitida, um combustível mais denso do ponto de vista energético permite embarcar menos massa, com vantagens diretas sobre o peso geral do carro, o equilíbrio e a gestão na corrida. Em outras palavras, é preciso ver quem irá, a química que corre o risco de contar mais que a mecânica fará a diferença no final. Se o combustível se torna o tesouro, o medidor de fluxo e o guardião, com a transição para a Lendra como fornecedor único, a FIA eleva o nível da segurança técnica. Não existem mais dois sensores separados, mas uma única unidade integrada, projetada para tornar impossível qualquer manipulação dos sinais. Os condutos internos têm geometrias diferentes, as frequências de medição não coincidem e estão protegidos por sistemas anti-aliasing. Mesmo que uma equipe conseguisse ler um canal, o outro permaneceria criptografado e monitorado em tempo real pela FIA. E essa é uma situação que fecha os jogos, não há possibilidade de manipular esses dados. Do ponto de vista tecnológico, o salto é enorme. O novo sensor trabalha entre 4 e 6 kHz, até 6.000 medições por segundo. Um nível inatingível para os sensores Coriolis tradicionais. E por isso a Lendra desenvolveu um sistema de ultrassom de 20.000 kHz, capaz não apenas de medir, mas também de autovalidar o dado, reduzindo quase a zero as interpretações borderline. E aqui emerge a verdadeira mensagem política do Regulamento 2026. A FIA não está apenas atualizando um componente, está fechando definitivamente as feridas deixadas pelas polêmicas do passado. Em particular, aquelas que explodiram em 2019 com a Ferrari. O medidor de fluxo não é mais um simples sensor, torna-se o garantidor da equidade esportiva. E o combustível flui por uma estrutura achatada, através desta zona. Do tempo de percurso se obtém a velocidade do fluido e depois a vazão. Mas o dado final não é volumétrico, porque seria muito instável. A referência continua sendo a massa, corrigida com base nas características específicas do combustível. E, acima de tudo, a energia. O motor, combustível, software e regulamento não são mais mundos separados. São partes de um único sistema interconectado. E em 2026 a Fórmula 1 faz uma escolha clara. Não medir apenas quanto o combustível é queimado, mas quanto inteligentemente é transformado em desempenho. O medidor de fluxo, de componente invisível, torna-se o verdadeiro árbitro silencioso da nova era. E, de fato, atenção que além da taxa de compressão, que será uma vantagem líquida do motor Mercedes, e isso é indiscutível além dos problemas de ignição que encontraram. Que pode, no entanto, trazer problemas de confiabilidade a longo prazo. Bem, um outro componente-chave desta nova era regulatória é certamente o combustível, a gasolina, porque esse será o ponto mais importante para processar a energia, portanto, a potência que será, de fato, processada pelo motor. E assim, quanto mais massa densa tivermos na energia extraída do combustível, mais conseguimos transformá-la em potência na pista e, portanto, ter um motor mais eficiente. Quanto maior o motor, mais eficiente ele seria, e mais veremos motores que conseguirão aproveitar ao máximo também o combustível na pista. Por isso, todos, incluindo os fabricantes, todos os diversos desenvolvedores de gasolina, estão trabalhando a todo vapor para tentar aumentar a massa densa dentro da gasolina, para tentar otimizar também o uso da energia do motor. Portanto, esse será um ponto fundamental, por isso se examinará também a fundo o fluxo do motor. Para tentar evitar possíveis manipulações que, tendo um sistema padronizado único da federação, serão evitadas. Não haverá mais cenários semelhantes ao de 2019, isso é pouco, mas é certo. Porém, atenção que se trabalhará mais em como esse combustível é utilizado dentro da câmara de combustão, portanto,
com a relação de compressão, mais do que quanta gasolina entra dentro do motor. Assim, esse será um aspecto jamais regulamentado em relação ao uso da relação de compressão. Enquanto isso, a relação de compressão é medida apenas a frio e não em movimento, e é um pouco essa discussão que acende todos os nossos ânimos, até mesmo contra, digamos, o truque da Mercedes. Mas precisamos falar de outro ponto ainda mais quente, ou seja, aquele que diz respeito à Red Bull Racing. De fato, está confirmado que a Red Bull não terá o famoso truque na relação de compressão que foi atribuído à Mercedes. E, acima de tudo, no momento não se espera que o motor Red Bull 2026 esteja no mesmo nível do construtor considerado líder no campo das unidades de potência, ou seja, a Mercedes. Não por acaso, entre aqueles que mais pressionaram por esclarecimentos regulatórios com a FIA, estava também a Audi. É a Audi a marca que mais se queixou desse suposto benefício da Mercedes, sinal de que o tema é levado muito a sério nos bastidores. Mas também precisamos nos deslocar para a Aston Martin, porque aqui está surgindo bastante confusão. De fato, no verão, Adrian Newey ordenou a recalibração do túnel de vento, após receber dados pouco confiáveis tanto do túnel quanto da simulação. O resultado é que a equipe teve que rever o conceito do AMR26, e isso levou a atrasos na aprovação final de alguns componentes. Mas atenção, não há um sinal de crise. Quem conhece Newey sabe que este é exatamente o seu método de trabalho. Melhor parar, ajustar os instrumentos e recomeçar com bases sólidas, em vez de carregar erros estruturais. O objetivo é claro, uma versão definitiva da Aston Martin AMR26 pronta no verão. Não um carro feito às pressas, mas conceitualmente errado. Quer-se dar um passo atrás para depois dar um passo à frente. E a solicitação de recalibração não surge do pânico, mas da vontade de ter dados limpos. Isso deslocou ligeiramente o programa, mas não preocupa a equipe. Na verdade, a futura integração com a Honda deve ajudar a Aston Martin em embalagem e resfriamento, dando mais margem técnica em relação ao passado. No que diz respeito aos pilotos, continua-se a falar muito. Por quê? Segundo Dan Fellows, se Fernando Alonso se retirar em 2026, Max Verstappen poderia se tornar uma opção concreta para a Aston Martin. As estruturas cresceram muito, mas como ele mesmo ressalta, para vencer é preciso tempo. E Newey sabe disso muito bem. Nem todos estão no mesmo nível. Algumas equipes como a Williams utilizam infraestruturas de 20 a 30 anos atrás. E a propósito de Alonso, Johnny Herbert voltou ao famoso episódio do GP2 Engine, que ocorreu com o motor Honda, quando a McLaren o utilizou e quando Alonso corria pela McLaren. Herbert nunca se retratou, definiu isso como uma atitude tóxica, e diz que ainda pensa assim, embora compreenda a frustração do momento de Alonso. Fechamos também com Verstappen, porque Max reafirmou que quer ficar na Red Bull até 2028, respeitando o contrato. E aos 28 anos, ele diz claramente que não corre para perseguir recordes, mas para estar bem com a família, que está no centro de suas prioridades. E sobre os testes de Barcelona, eles são brutalmente honestos. Provavelmente passaremos mais tempo nos boxes do que na pista. Ninguém tem a mínima ideia de como essas máquinas vão se comportar e, portanto, haverá muito trabalho, especialmente na parte de confiabilidade. Todos estão navegando à vista, há dificuldades, sim, mas não há alarmes. É o clássico caos controlado que acompanha toda grande mudança regulatória. E como sempre, a verdade só chegará quando os carros realmente entrarem na pista. E atenção que as declarações de Dan Fellows e as de Max Verstappen vão um pouco na contramão, no sentido de que Dan Fellows quer ter Max Verstappen dentro da equipe, caso Fernando Alonso decida se retirar. E vamos ver como a temporada de Alonso também vai se desenrolar, especialmente a temporada da Aston Martin. De fato, Alonso declarou que se a Aston Martin for competitiva, ele pensa em se retirar. Por outro lado, se a Aston Martin não for competitiva, ele continuará. O que parece uma declaração ilógica, porque um piloto quer correr quando tem um carro competitivo. Em vez disso, Alonso fez essa declaração entendendo que quer melhorar a Aston Martin, ao ponto de chegar a lutar pelos títulos, e então ficará feliz, satisfeito com sua missão. Veremos se ele realmente respeitará essas declarações ou não. O fato é que Max Verstappen, com certeza,
Se ele perceber que o projeto da Red Bull não será competitivo, então poderá pensar em mudar de equipe. Mesmo que tenha um contrato até 2028, sabemos que existem cláusulas de saída que lhe permitiriam abandonar a Red Bull caso a própria Red Bull não seja competitiva, também porque agora, com a saída de Helmut Marko, não há mais a cláusula que ligava Max Verstappen e Helmut Marko à Red Bull e, portanto, atenção, pois poderíamos ver Max Verstappen abandonando a Red Bull para ir para a Aston Martin. Vejo isso como uma opção provável, pois a Mercedes já está organizada com Russell e Antonelli e a única equipe fora da Red Bull na qual Max Verstappen aposta, além da Aston Martin. Então, vejo Verstappen em uma situação delicada entre Mercedes e Aston Martin, mas a Mercedes já está firme com seus pilotos, então ele pode ir para a Aston Martin. Há também Leclerc como opção, então atenção, Leclerc também pode ir para a Aston Martin. O fato é que a Aston Martin refez o projeto do zero no verão, quando Neve viu que o túnel de vento não estava funcionando de maneira ideal na Aston Martin AMR26 e, portanto, reprojetaram tudo do zero para tentar desenvolver o melhor carro. Mas o próprio Adrian Neve sabe que leva anos, leva tempo para alcançar os resultados esperados. Ele fez isso na Williams, fez isso na McLaren, fez isso na Red Bull. Ele talvez faça isso também na Aston Martin? Na minha opinião, sim, ele tem potencial para isso e Lawrence Stroll criou o Dream Team na Aston Martin, então por que não podem lutar por vitórias no futuro? Mas leva tempo. E se está é a situação que acontece na Aston Martin, na Red Bull e na Mercedes. Do outro lado temos uma Ferrari que não veremos efetivamente nos testes como uma versão definitiva, mas será uma versão embrionária. De fato, a Ferrari decidiu aproveitar até o último segundo tempo concedido pelo regulamento de 2026 e o fará apresentando duas fases bem distintas da monoposto. Não dois projetos diferentes, não duas filosofias que se dividem, mas dois passos funcionais do mesmo percurso. O carro que veremos em Fiorano e nos testes de Barcelona terá um objetivo claro: validar a eletrônica, porque 2026 para a Ferrari é realmente um ano zero, não tanto no plano aerodinâmico quanto no sistêmico, unidade de potência, software, gestão de energia e integração do MGK. E é aqui que entra em jogo o verdadeiro nó técnico. Com o novo regulamento, quando o piloto pisa fundo no acelerador, o carro deve gerenciar dois mundos completamente diferentes, cerca de 540 cavalos do motor a combustão. Com todo o seu turbo lag e cerca de 475 cavalos instantâneos do MGK. Tudo deve chegar às rodas de forma perfeitamente suave, sem degraus, sem arrastos, sem incoerências, e esse processo se chama Torque Blending e é um dos aspectos mais delicados de todo o projeto 2026. Não é apenas a aceleração, é também a frenagem. A eletrônica que se tornam centrais à regeneração de energia na traseira deve ser equilibrada com o sistema de freios mecânico padrão e basta pouco para alterar a estabilidade do carro, por isso a Ferrari usará a especificação A como plataforma de validação para identificar bugs, incoerências e problemas sistêmicos antes de realmente acelerar do ponto de vista aerodinâmico. Por outro lado, a estratégia é oposta em Barcelona e na primeira fase no Bahrein não se busca a performance pura, esperamos uma SF26 com sidepods mais generosos, ou seja, com laterais um pouco mais largas, asas padrão e um pacote deliberadamente conservador. O objetivo não é o tempo de volta, moer quilômetros e coletar dados confiáveis, e essa abordagem também serve para otimizar as alocações de tempo no túnel de vento e no CFD. As famosas ATP. A Ferrari está trabalhando de forma obsessiva na correlação entre simulação e pista depois das dificuldades enfrentadas na geração passada. Veremos muitas corridas a velocidade constante, muitos defletores aerodinâmicos, muito trabalho chato. Mas fundamental, e a verdadeira especificação B chegará mais adiante, é aquela pensada para reduzir os volumes, aprimorar o resfriamento e se aproximar da configuração do GP da Austrália, e é aqui que veremos a Ferrari SF26 em sua forma mais evoluída. Um detalhe importante será o sistema de asas móveis. Enquanto isso, já deveria estar definido, não por acaso. Foi testado em Abu Dhabi em dezembro antes de qualquer outra coisa. Modificá-lo mais tarde significaria refazer os testes de colisão na frente, e a Ferrari optou por congelar essa parte pelo menos para o início do campeonato. E a coordenar tudo isso está o XR, chamado a manter unidas eletrônica, aerodinâmica e filosofia de desenvolvimento em um regulamento que não perdoa erros conceituais. Em resumo, haverá uma versão dupla, mas não será um projeto duplo.
E a Ferrari SF26 nasce com uma monoposto construída para chegar pronta, quando conta, não para impressionar nos testes, como fez no passado,